Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar a terceira semana de atividades da turma da EJA. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do texto a seguir. Os direitos humanos. Os direitos humanos são a categoria de direitos básicos e inalienáveis. Garantem direitos básicos a todos os membros da espécie humana. Seus primeiros reconhecimentos ocorreram na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Foram oficializados no século XX, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Possuem como objetivo garantir direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem seja acusado de um crime. Agora, vocês vão responder as atividades, algumas perguntinhas sobre o texto. Primeiro, segundo o texto, que trata sobre os direitos humanos, quais são os direitos fundamentais que foram citados? Então, nós vimos aqui no texto que nós temos direito à vida, à liberdade, à saúde, à segurança das pessoas, direito à defesa e a um julgamento justo. Então, vocês vão registrar quais são esses direitos humanos, esses são os direitos fundamentais que foram citados no texto. Na letra B, todos sabemos que existem leis para garantir nossos direitos. Você concorda que sempre com um direito vem um dever? Explique se sim, por quê, se não, por quê. Então, toda vez que a gente tem um direito, em seguida a gente vai ter um dever a cumprir também? Deixe sua opinião aqui na letra B. Na questão 2, nós vamos fazer uma atividadezinha de matemática. Flora é dona de uma floricultura. Veja aí o cartaz dela. O nome da floricultura é o nome do estabelecimento. Floricultura da Flora. Aqui temos rosas, margaridas, jasmim, tulipas, bromélias, crisântemos, violetas e begônias. Mudas com flores custam R$ 25 e as flores custam R$ 5, uma flor sozinha. Então, na questão A, vocês vão organizar a lista das flores do cartaz da Dona Flora em ordem alfabética. Então, todas essas flores que aparecem aqui no cartaz, vocês vão escrever elas aqui novamente, só que na ordem alfabética, na ordem do alfabeto. As letras que aparecem primeiro no alfabeto até as que aparecem por último. Qual o nome do estabelecimento? Vocês vão escrever aqui na linha. Qual o valor das mudas com flores? Do valor de uma muda. Qual o valor de cada unidade de flor? O valor de uma flor. Só que devido à quarentena, as vendas de flores no estabelecimento de Flora diminuíram muito. Sendo que no domingo passado ela vendeu 3 mudas de rosas e 2 mudas de tulipas. Então, quanto Flora ganhou no domingo? Aí vocês vão calcular. Ela 3 mudas de um, 2 mudas de outro. Vocês vão olhar no cartaz quanto que custa cada muda e registrar aqui o cálculo. Jorge resolveu presentear sua esposa com flores no dia do seu aniversário. Passou na floricultura e comprou 6 rosas, 5 margaridas e 5 crisântemos. Quanto Jorge gastou na compra das flores? Então, primeiro, vocês vão ter que calcular o total de flores e depois calcular quantos reais ele gastou para comprar essas flores. Em seguida, vamos trabalhar com ciências. Todos nós precisamos nos alimentar para sobreviver. E com as plantas não é diferente. As plantas também precisam se alimentar, mas elas realizam isso de uma forma diferente dos seres humanos. Elas realizam um processo chamado de fotossíntese. É o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento. Como isso acontece? Primeiro, as plantas captam a energia luminosa, a energia solar. Depois, elas vão captar a água pelas suas raízes e o gás carbônico por suas folhas. Então, elas absorvem luz solar, absorvem água e gás carbônico. Juntando tudo isso com a clorofila, que é a substância que dá cor para a planta, deixa ela assim verdinha, e ela forma uma mistura chamada de glicose, e é essa glicose que ela usa para se alimentar.
Depois que ela faz esse processo, ela libera também o oxigênio por suas folhas. É esse oxigênio que nós utilizamos para respirar. Então, no processo de alimentação, a planta ela produz o seu próprio alimento. Capta energia, capta água, capta gás carbônico e libera oxigênio. Você tem plantas ou árvores em casa? Respondam aqui. Quais são os tipos de planta que você tem em casa? Quais cuidados você tem com elas? Voltando aqui ao texto, vale lembrar que o processo de fotossíntese não é o processo de respiração da planta, tá? A planta realiza os dois processos. A fotossíntese é o processo que ela produz o seu próprio alimento, é como ela se alimenta. E ela libera oxigênio que a gente usa para respirar. Mas a planta, quando ela está respirando, ela respira também oxigênio igual ao ser humano. Então, ela realiza dois processos, o de fotossíntese e o de respiração, como qualquer outro ser vivo. Hoje, nós vimos o processo de produção do seu próprio alimento, a fotossíntese. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei no grupo para esclarecer. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau!